Olá, meus amados, queridos irmãos em Cristo Jesus. Boa noite, na paz gloriosa de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui estamos passando para vos trazer uma palavra ao vosso coração. E eu espero que todos entendam e compreendam esta palavra. Ela tem um título um pouco forte, mas ela é real. E nós temos que aprender, temos que colocar nossa vida sempre na presença de Deus, consertar as nossas vidas, consertar o nosso altar, de que na esperança que em breve o Senhor Jesus estará voltando e nós precisamos de estarmos preparados. Eu sei que é uma palavra um pouco dura para nós ouvir, mas é através dela que nós consertamos as nossas vidas e que fazemos a escolha certa ou errada, para o bem ou para o mal, para a bênção ou para a maldição, para o céu ou para o inferno, porque não tem três caminhos, só dois caminhos e uma decisão. E a decisão é sua, é minha, é nossa. Nós que escolhemos o caminho. Deus, quando Ele nos fez, Ele nos deu o livre-arbítrio, a vontade própria, de escolher o que nós pensamos que é de melhor. Mas nem tudo que nós pensamos que é bom, não é bom, é péssimo. E nós temos que aprender sobre isso. Então eu quero fazer um pequeno comentário antes de nós ler alguns textos bíblicos. Como eu disse, é uma palavra um pouco dura, que até é uma pergunta. O título dessa palavra é uma pergunta. O que é o inferno na Bíblia? Bom, o inferno na Bíblia é algo tenebroso, é algo forte. E eu sei que quando se trata disso, ninguém quer ir para lá, mas também não faz por onde ir para lá, é diferente. Nós temos que fazer o impossível para não ir. E para que nós venhamos fazer o impossível, o primeiro passo é aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, andar no seu caminho, andar na verdade e cumprir os propósitos de Deus. Caso contrário, não vai adiantar nada. E muitas escolhas erradas que nós fazemos nos tira da trilha da verdade. Por isso que nós precisamos ter o cuidado. E aqui está um pequeno texto, nesse mesmo texto sagrado, onde está titulado o que é o inferno e para quem é o inferno. A primeira resposta é: o inferno é um lugar de intenso sofrimento que, segundo a Bíblia, serve de habitação para todos aqueles que foram condenados ao castigo eterno. Qual foi esses que foram condenados ao castigo eterno? É os que negam Jesus. É que não quer Jesus como seu mestre, como seu salvador, como filho de Deus. Negaram Jesus, negam Jesus e vão negar Jesus até o último dia do arrebatamento da igreja, até o último dia. Vai se lembrar após a morte, lá no lugar que foi conduzido. Então, aqui nesse texto que nós estamos aqui trazendo esta palavra, existe muita discussão, muita polêmica, muito desencontro. Uns querem aceitar e outros não querem aceitar. Aí é onde vem a alerta. Nós estamos vivendo os últimos minutos do relógio de Deus aqui nesta terra. Os acontecimentos, as profecias da palavra, as profecias do Apocalipse, as profecias de Daniel, estão se cumprindo cada dia
E nós estamos vendo um povo cego, surdo, que não quer, ou se faz de cego, se faz de surdo e mudo, para não aceitar a realidade. Mas a realidade, ela está escrita. Ela foi escrita no livro santo, no livro sagrado, para nos alertar. Toda a nossa convivência, desde o nascer até o partir desta terra, está escrito neste livro santo. Então essa polêmica está aí. Agora aqui tem três perguntas. O que é o inferno? Segunda pergunta, o inferno é real? E a terceira pergunta, a Bíblia diz sobre o inferno? Com certeza, sim. O inferno, como eu já disse anteriormente, é para os que negam a Jesus, que não querem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Negam a Cristo, abandonam a Cristo e vivem uma vida de pecado, uma vida de orgia, uma vida contaminada pelos prazeres deste mundo, uma vida maligna e diabólica, que muitas vezes isso acontece em milhares e milhares dos que rejeitam a Cristo. Uma vida suja. E para entendermos mais a doutrina bíblica acerca da realidade do inferno, é muito clara. E por mais que pareça atemorizante, não deve ser negada. Ou seja, não pode deixar de pregar, não pode deixar de falar dessa realidade, que ela é real. Assim como o céu é real, o inferno é real. Assim como Cristo é real, Satanás também é real. E precisamos desses cuidados para não cairmos na tentação de perder a nossa visão espiritual, perder a nossa rota, perder o nosso futuro eterno com Cristo. Agora diz aqui esse texto, existe realmente muitas referências bíblicas que apontam para o inferno como um lugar real onde os ímpios e os anjos caídos serão atormentados. Existem muitos textos bíblicos, ou aliás, milhares de textos bíblicos que relatam esse desconforto para aqueles que vão para lá. Então aqui, apesar de a doutrina acerca do inferno não parecer tão detalhada nos livros do Antigo Testamento, mas ela é muito detalhada no livro do Novo Testamento. Por exemplo, lá no livro de Salmos, capítulo de Salmos, nós vamos encontrar no Salmo 73, no verso de número 17 ao 19, que diz a palavra do Senhor. Verso 17 diz assim: até que entrem na casa de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os coloca em terreno escorregadio e os fazem cair na destruição. Como são destruídos de repente, absolutamente tomados de terror.
Verso 20, diz a palavra do Senhor: são como um breve sonho que se vai assim que acordamos, quando levemente o Senhor, tu os fará desaparecer. Então aqui nós temos uma noção do que está acontecendo, o que vai acontecer sobre esta palavra. É um final ruim para todos aqueles que negam a Jesus, que desprezam a Cristo. Jesus, ele trouxe a realidade da eternidade. Ele trouxe a vida. Ele trouxe a paz, o consolo. Ele trouxe a verdade. Ele trouxe tudo que nós precisávamos. Jesus trouxe. Primeiro porque nós éramos escravos do pecado. Temos a natureza adâmica, natureza pecaminosa. E muitas das vezes não sabemos fazer a escolha certa, porque achamos que neste mundo, os prazeres deste mundo, tudo que esse mundo nos oferece é a nossa realidade e é o nosso futuro. Tudo isso vai passar. Tudo tem começo, meio e fim. Uma criança, ela é gerada no ventre da mãe, ela passa um tempo ali, depois nasce, cresce e desaparece. É como a fumaça. Mas aqui nós estamos falando de algo muito mais forte do que isso. Nós estamos trazendo a realidade do inferno para aqueles que negam a Cristo, que não querem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Aqueles que estão cegos, estão surdos, estão mudos, não aceitam a realidade. Escolhe os prazeres do mundo do que os prazeres da palavra do Senhor, do que está na presença de Deus. Escolhe andar nas trevas do que andar na luz. Então, a palavra do Senhor diz aqui em Mateus, capítulo 5, diz a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5, veja o que diz a palavra de Deus, capítulo 5, no verso de número 22, diz a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito ao juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, raça, será levado ao tribunal. E qualquer que o chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Essa palavra é uma palavra costumeira na boca dos ímpios, dos que não temem a Cristo. Está sendo bem clara que será lançado, estará sujeito ao inferno. É uma palavra que ela é dita 24 horas por milhares e milhares de pessoas que acham que esse significado é um significado simples, mas é um significado que leva a pessoa diretamente para o inferno e não tem retorno mesmo, a não ser que se arrependa dos seus pecados e confesse ao Senhor Jesus como autor e consumador da fé, como único e suficiente Salvador, para que possa escapar
deste fogo consumidor do inferno. Mas não fica só por aí. Vamos lá para Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, no verso de número 12, diz a palavra do Senhor: entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora das trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Presta atenção o que diz a palavra, vou recapitular. Entretanto, os herdeiros do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quando fala dos herdeiros, está falando daqueles que aceitaram Jesus, que andaram com Jesus, tiveram uma caminhada com Cristo e depois negaram a Jesus. Não querem mais Jesus, não querem mais se arrepender dos seus maus caminhos, não querem confessar as suas fraquezas ao Senhor Jesus, porque acha que este mundo, esta vida que vai levando neste mundo tenebroso, é uma vida que para ele está bem e não precisa de mais nada. Aí é onde você se engana. A Bíblia diz que será lançado fora os que negaram ao Senhor, os que eram herdeiros da eternidade com Cristo, serão lançados fora. Mas vamos ver mais um texto que está no mesmo capítulo de Mateus, capítulo de número 13, diz a palavra do Senhor, no verso 42 ao 50, diz a palavra do Senhor, para nós entender o que está nos falando a palavra de Deus. Capítulo e verso 42 do capítulo 13 está nos ensinando. Capítulo 13, verso 42 diz assim: eles os lançarão na fornalha ardente, e ali haverá pranto, ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouçam. Olha o que diz a palavra do Senhor no verso 43, perdoe-me. Então os justos reluzirão como o sol do reino de seu Pai. Aquele que tem ouvido para ouvir, que ouçam. Agora presta atenção no verso 44. O reino dos céus assemelha-se a um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o novamente. Então, transbordando de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele tesouro. Olha aí, sabedoria. Vamos para o 45. Está falando de um tesouro escondido. Agora vamos ver o 45, que fala da pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas.
O reino dos céus é como um negociante que procura pérola em seus negócios, porque a pérola é muito preciosa. O céu é muito precioso. No céu não há tristeza, não há doença, não há dor, não há pranto, não há enfermidade, não há morte. No céu há alegria, paz, gozo eternamente com Cristo. No verso de número 46 diz: e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Nós fomos pagos através do sangue de Jesus, preço valioso. Todo o dinheiro, toda a prata do mundo inteiro não pode pagar o valor da sua, da minha, da nossa vida para com Cristo. Temos que entender isso. Esse é o valor do reino do Senhor, comparado como uma pérola preciosa. No verso 47 diz: os bons e os maus peixes. Presta atenção. Verso 47. O reino do céu é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie, peixes bons e peixes ruins. Aí eu te pergunto nessa noite, meu amado, que tipo de peixe é você? De que maneira você foi pescado? Foi através da palavra de Deus? Através da palavra escrita, palavra revelada? De que maneira você foi buscado nessa pescaria? Ou você foi buscado pelo anzol e ainda assim vive na rebeldia, na incredulidade, na falta de fé, negando a Cristo como seu único e suficiente Salvador? Ou você é aquele peixe que simboliza o pescado, que precisava de ouvir a palavra do reino de Deus, se converter dos maus caminhos, para que possa ter uma vida tranquila e sossegada na eternidade. Aí é que está. Nós vamos para o mesmo capítulo, lá em Mateus, capítulo 18, que diz a palavra do Senhor, no verso de número 9, a parábola da ovelha perdida. Como é que você se sente, meu amado? Esta parábola, ela está no livro de Lucas também, capítulo 15, 3 e 7. Mas aqui nós vamos ler no mesmo capítulo de Mateus, que é no verso 9, onde diz a palavra do Senhor: se um dos teus olhos te faz pecar, arranca-o e lança fora de ti, pois melhor é entrares na vida com um olho só, do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. Queridos, é a tua escolha. O teu futuro é a tua escolha. A tua escolha te leva para o futuro eterno com Cristo, e a tua escolha te leva para um futuro no mundo das trevas, no inferno. Você que escolhe. Ninguém vai escolher para você.
Agora diz a palavra do Senhor, no mesmo capítulo, nós estamos em Mateus, capítulo de número 22, no verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: Então ordenou o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Veja bem que a palavra, Jesus é que está falando, não é pastor, não é homem. Jesus falou mais do inferno do que do céu, meu amado. É ensinamento da palavra do Senhor. Então precisa de estar atento. Esta é uma pequena palavra que vos trago nesta noite, só para você entender e meditar aí na sua Bíblia um pouquinho desta palavra, mas ainda tem algum versículo para nós entender, que está no capítulo 24 do livro de Mateus, capítulo 24, no verso de número 51, diz a palavra do Senhor aqui. Vamos lá, verso 51 diz assim: E o Senhor o punirá com toda severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Junto com os hipócritas, os que negam a verdade, que fala e não faz, que prega e que não vive, que manda e não faz. É esta palavra. No mesmo capítulo de Mateus 25, diz a palavra do Senhor, no verso de número 30, ao 41 e 46. Você pode ler na sua Bíblia. Verso 30 diz: Quanto aos seus inúteis, lançai-o fora às trevas. Ali haverá muito pranto, muito choro, muito ranger de dentes. Meu Deus, que é isso? Vamos lá para o verso de número 46, 41. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Esta palavra que muitos vão ouvir, os que negaram Jesus vai ouvir esta palavra no dia de juízo final. Negam a Jesus nesta época, nesta fase, nesta terra. Mas esta palavra vai ser falada e lembrada no dia do juízo, onde você e eu vamos sermos julgados. No verso 26 diz assim: Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém o justo para a vida eterna. A escolha. Os ímpios que negaram Cristo para uma eternidade de sofrimento, mas o justo para uma eternidade de alegria, de paz e gozo. Esta é a palavra do Senhor. Lá no livro de Lucas, vamos lá, Lucas está no livro de Lucas, capítulo 16, no verso de número 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas o Hades
onde estava em tormento, olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Esse aqui é aqueles que negaram Jesus, que negaram a palavra, que não aceitaram Cristo, que tinha tudo nesta terra, riqueza, não precisava de nada. E Lázaro, tudo que tinha eram feridas, pobreza, negação. Os cães lambiam suas feridas. Mas a Bíblia diz que quando ele morreu, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E este rico que tinha tudo nesta terra, que negou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele foi diretamente levado pelos demônios para o inferno, para o Hades. É aí que a escolha de cada um, tudo em abundância tinha nesta terra, mas lá no inferno toda a sua riqueza não valeu de absolutamente nada. Por isso que temos que termos o cuidado, meu amado. Temos que termos o cuidado. E a Bíblia também nos diz aqui, no livro de 1 Tessalonicenses, diz a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, no verso de número 3, diz a palavra do Senhor: quando vos afirmarem paz e segurança, eis que repentina destruição se precipitará sobre eles, assim como as dores de parto tomam a mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Os que negam Jesus não encontrará escape. Uma vez rebelde, sempre rebelde, mas ainda há uma oportunidade para cada um. Para você que tem rejeitado Cristo como seu único e suficiente Salvador, ainda tem uma oportunidade. 2 Tessalonicenses, que está no mesmo livro